Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Adriana Cabral, do componente de História, e convido vocês a olharem o objeto de conhecimento da nossa aula. Olha só, a aula número 21, objeto de conhecimento, o Ocidente Clássico, aspectos da cultura na Grécia e em Roma, detalhamento, conceito de antiguidade clássica, o legado cultural greco-romano. Ficaram curiosos? Então vamos lá trabalhar essa civilização. Então, vamos começar falando desta grande civilização da antiguidade, que são aí os gregos. Lembrando que eles foram aqueles povos que deixaram mais relatos. Por quê? Porque eles queriam, então, fazer conhecer a filosofia, não é mesmo? Os grandes filósofos. E, então, a partir disso, o que nós vamos ver? Detalhamentos, então, que eles deixaram em vários livros. Então, a gente tem aí, né, uma quantidade, então, de escritores, filósofos, que deixaram, então, aí o seu legado para a gente. Então, né, saber um pouco mais sobre essa grande civilização. Acompanhem comigo, vamos falar, então, sobre a cultura greco-romana. A Grécia Antiga localiza-se, em sua maior parte, no sudeste da Europa e abrangia 3 importantes regiões. A Grécia continental, situada ao sul da Península Balcânica, a Grécia insular, formada pelas ilhas dos mares Egeu e Jônio, e a Grécia asiática, estreita faixa de terras situadas, então, na Ásia Menor. A cultura, então, greco-romana ou antiguidade greco-romana refere-se, então, o quê? À fusão de conhecimentos, ideias, tradições e costumes formados a partir da integração, então, dos povos grego e romano. Por isso, nós temos, então, a junção cultura greco-romana. Então, olha só, acompanhe comigo esse VTzinho interessante, onde nós temos exatamente aí o Monte Olimpo e nós temos aí a figura principal, né, que é Zeus, formando, então, aí através dos seus raios o quê, né? Esse mapa, então, da Grécia. Olha que lindo, tá? Então, acompanhem comigo. Temos, então, aqui exatamente, né, aquele que foi formado, então, aí pelo Zeus, tá? Que é, então, aqui o mapa da Grécia. Exatamente por isso, nessa parte em amarelo, nós temos, então, a Grécia asiática ou a Grécia oriental. Temos, então, aqui, né, nessa parte muito aqui ligada, então, essa parte meio vermelha, a Grécia insular. E a gente tem, então, lá na parte verdinha ali, a gente tem, então, o quê? A Grécia continental. Tá certo? Então, os povos gregos, eles vão exatamente começar, né, a se formar em toda essa parte que a gente chama hoje, conhecido também como Península Itálica, tá? E aí, entre os mares Egeu e Jônio. Por isso, essa localização, ela é importante. Por quê? Porque é a partir daí que nós vamos ver, então, o grande legado dessa grande civilização, que é, então, aí a cultura greco-romana. Vamos ver, então, a fusão, ela teve início, então, a partir do século II a.C., quando os romanos conquistaram, então, a Grécia e começaram a absorver a sua cultura. Os romanos começaram a aprender, então, a língua grega e passaram a se comunicar com os gregos, assimilando, então, com o passar do tempo, a cultura recém-conquistada. Então, perfeito, a partir do século II, então, nós temos aí, não é mesmo, essa fusão da cultura greco-romana, porque os romanos, eles vão conquistar, não é mesmo, esses povos, então, aqui, né, cada uma dessas cidades, estados. E aí, a gente tem, então, essa fusão. Vamos falar, então, um pouco, né, como que era essa vida aí, né, nessa parte, então, aí, dessa Grécia, não é mesmo? Vamos falar, então, agora sobre artistas e filósofos. A gente vê, então, que é uma área importante, não é mesmo, aí, de navegabilidade. Exatamente por isso, então, artistas, filósofos e escritores romanos os adaptaram aos seus próprios propósitos e criaram, então, o seu próprio estilo, não é mesmo? Então, veja aí a quantidade, então, não é mesmo, de locais. A gente vai ver, então, artistas e filósofos e escritores, então, se adaptando aí, e aí deixando, então, os seus escritos para que a gente ainda hoje, né, possamos, então, aí estudar. Por isso, podemos dizer que não era apenas uma simples cópia dos modelos grego e helenístico. Então, observem que é a fusão, então, de duas culturas. Eu vou observar ali os romanos, o que os gregos têm, vou, então, aí começar, não é mesmo, a falar a mesma língua e, ao mesmo tempo, absorver
essa cultura e aí a gente tem, não é mesmo, essa fusão dessa cultura, ok? Então, a partir disso, a gente tem, então, aí os romanos começando aí, né, a difundir, inclusive, essa cultura que a gente chama de cultura helenística. Por quê? Porque os gregos também eram conhecidos como helenos, tá? Então, olha só, entre os vários elementos da cultura dos gregos, os romanos adotaram muito de sua filosofia. O estoicismo, a filosofia do mestre grego Zenão, foi particularmente influente. Encorajou a virtude, o dever, a tolerância e a perseverança. Os filósofos gregos, então, como Sócrates, Platão e Aristóteles, marcaram profundamente, então, o pensamento ocidental. Então, vocês têm na telinha aí, inclusive, não é mesmo, aí, um guerreiro. Roma também é conhecida, não é mesmo, aí, por ser, então, aí, uma civilização de grandes guerreiros. Já que, inclusive, tem, né, também pegam dos gregos essas artes, então, aí, da guerra. Exatamente, por isso se tornou aí uma grande potência, né, chegando a se tornar, inclusive, um império. Na medicina, destacou-se Hipócrates, que ficou conhecido como o pai da medicina. Quando um médico se forma na universidade, é o juramento de Hipócrates que ele faz. Então, vocês podem me perguntar, professor, estamos, né, agora em 2025, a gente ainda, ao formar em medicina, né, fazemos, então, o uso desse juramento de Hipócrates? Ok, é isso mesmo. Então, vocês, alunos, né, daqui quando chegarem lá na faculdade e quiserem cursar o curso de medicina, na formatura, não é mesmo? Ainda vão fazer esse juramento. Por quê? Porque ele é feito, né, durante toda a nossa história, visto a importância também, não é mesmo, aí, né, do Hipócrates para a medicina. Então, vocês também vão estudar lá na faculdade, né, alguns ensinamentos que foram deixados, então, por esse mestre da medicina que era o Hipócrates. Por isso, o juramento, ele é feito ainda nos dias atuais e vai continuar sendo feito, não é mesmo? Por quê? Porque nós temos aspectos, então, dessa cultura greco-romana que ainda utilizamos nos dias atuais. Sigamos, olha só, nós temos ali, os romanos também se inspiraram nas obras literárias dos gregos. Seus autores usaram temas e ideias romanas a partir de formas e modelos gregos. Por isso eu trago para vocês, então, algumas obras literárias aí dessa cultura grega, tá? Então, nós temos aí obras gregas. A gente tem a Ilíada, que é, então, escrita por Homero, que, na verdade, Ilíada, né, era o nome, então, de Troia, e aí eles chamavam, então, de ilha, por isso a Ilíada. Então, vai mostrar toda essa parte da Guerra de Troia. Odisseia, né, de Homero, então, mostra a volta dos grandes heróis, como Odisseu, lá para sua terra. Então, não é mesmo? São, então, ideias deixadas através das guerras que o Homero, então, deixa nesse livro chamado A Odisseia. Teogonia, de Hesíodo, nós temos, então, aí nesse livro, é relatado, então, aí os primeiros heróis, os primeiros grandes deuses, então, por isso o nome, né, Teogonia, que é exatamente essa parte, então, muito ligada à mitologia. Medeia, de Eurípides, que é também, né, aí, outras histórias também deixadas, tá? Édipo Rei, de Sófocles, tá? E Lisístrata, de Aristófanes. Então, são livros dessa cultura que, inclusive, ainda hoje, não é mesmo? A gente, às vezes, lê, dependendo, então, aí, né, do tipo de leitura que nós fazemos. Então, são leituras clássicas, né? Principalmente o povo que vai fazer teatro, vai fazer essa parte da comunicação, não é mesmo? Muitas vezes, então, ainda tem o quê? Essa literatura que é, teoricamente, obrigatória, então, para ler, visto, né, a grande importância, então, dessa cultura greco-romana. Vamos falar, então, um pouco sobre as tradições, então, culturais, não é mesmo? Então, quando a gente fala sobre as tradições culturais ocidentais, elas foram, então, fortemente influenciadas pela cultura greco-romana, sendo o ponto de partida para as demais práticas culturais que iriam surgir, então, no mundo ocidental. Sem essa combinação de ideias, romanos e desenvolvimento, então, sem essa combinação de ideias romanos e desenvolvimento grego, o mundo ocidental, como conhecemos hoje, não existiria. Então, por que a gente fala isso? Porque houve, então, essa forte aí fusão dessas duas culturas. Então, se hoje nós temos, olha aí, né, principalmente para o povo que faz aí o juramento de Hipócrates, os médicos ainda hoje, não é mesmo? Ou se a gente estuda teatro, ainda temos, então, que ler essas leituras obrigatórias ligadas, então, a essa cultura grega. E isso é,
então, o quê, né? A forte tradição, então, da junção dessas duas culturas, da grega e da romana, por isso cultura greco-romana, e ela influencia, então, fortemente, não é mesmo, o Ocidente. O Ocidente, então, não é mesmo, é todas aquelas sociedades que são influenciadas, então, né, por essa tradição, então, da cultura grega. E o Brasil, ela está inserido nesse contexto, né, visto que a nossa colonização, ela é portuguesa e sofreu, então, essa influência, então, dessa cultura greco-romana. Vamos falar, então, sobre a origem da cultura helenística grega, tá? A arte greco-romana se desenvolveu aproximadamente nos séculos 8 a.C. e 5 a.C. Origina-se da civilização cretense micênica, que se desenvolveu, então, na ilha de Creta. No entanto, no século 5 a.C., a cultura greco-romana passou por um grande desenvolvimento na Grécia, principalmente na cidade-estado de Atenas. Foi uma época de grande criatividade e desenvolvimento da arte e da cultura. E aí, então, eu falo para vocês, né, uma grande cidade-estado é, então, aí a figura, então, de Atenas, uma localidade, então, não é mesmo, na península ali da Ática, aonde nós vamos ver que ela era uma área costeira. Então, exatamente por isso, uma grande influência de grandes pensadores que vinham, então, e passavam por essa cidade de Atenas. Por isso que ela é tida aí, né, como o berço do desenvolvimento, então, da arte e da cultura, ok? E, claro, da democracia também. Lembrando que a democracia era para quem? Para todos aqueles que eram filhos de pais e mães, então, atenienses. Ok? Então, quem viesse de fora, por exemplo, estrangeiros, escravos, mulheres, crianças, não tinham, então, o direito de exercer a democracia. A democracia, ela era apenas para aqueles homens, principalmente aí filhos de pais e mães atenienses. Então, isso é importante também a gente frisar. E, novamente, lembro para vocês como é que algumas outras civilizações chamavam, então, aí os gregos de helenos, tá? Então, vamos falar agora sobre o Alexandre o Grande. Afinal de contas, ele foi aí um grande governante da Macedônia que fez o seu imperialismo, não é mesmo? E pegou, então, aquelas cidades, estados, né, para si. Alexandre o Grande, rei da Macedônia, durante a primeira metade do século IV a.C., conquistou a Grécia. Alexandre foi um grande conhecedor da cultura grega e difundiu a cultura grega nas regiões que conquistou. Esse processo que seus sucessores continuaram, chamados de período helenístico, durou até 146 a.C., conquista da Península Grega pelos romanos, né? Então, nós temos aí a mistura da cultura grega e da cultura romana, né? Segundo, então, a tradição, a cultura romana teve início junto com a cidade de Roma, por volta do ano de 753 a.C. Rômulo seria, então, responsável pela fundação da cidade de Roma, tornando-se o seu primeiro rei. E é claro, então, que a gente tem essa parte, então, muito ligada ao mito, né? Que eram dois irmãos que vão fazer aí a fundação. Só que aí o Rômulo, ele mata o Remo e se torna aí, então, né, o primeiro rei dessa cidade, não, que é formado, então, aí, né, mesmo que é Roma, em 753 a.C. Então, depois disso, houve aí vários regentes até 509 a.C., quando a República ela foi criada. Sobre o domínio da República, que nasce a partir de 509 a.C., Roma inicia uma fase de expansão que leva à conquista de grandes áreas. Em meados do século II a.C., já governava todo o mar Mediterrâneo. Então, observa aí que os romanos eles vão conquistar todas essas cidades, então, que antes pertencia aos gregos. E a partir, então, desta fusão, exatamente por isso que ela passa, então, de Roma, né, monarquia, e vai, então, nascer aí o quê? A República a partir de 509. Então, o que a gente vai ver aí? Grande extensão territorial e poderio militar, então, aí, né, dos romanos. Então, olha só, logo após ser, então, aí derrotados na Batalha de Corinto, em 146 a.C., a Grécia iria se tornar um protetorado de Roma. Professor, o que é um protetorado, não é mesmo? Tem forte influência, tem que observar
obedecer, tem que pagar impostos, então, aí a Roma, tá? Um protetorado é exatamente isso. Tem influência agora, né, de Roma nessas localidades que antes pertenciam apenas aos gregos e agora, né, fazem parte, então, desta Roma republicana. A cidade de Bizâncio, mais tarde chamada Constantinopla, tornou-se a capital de Roma. Assim se misturavam os intelectuais gregos e romanos. Os épicos de Homero inspiraram Virgílio e Sêneca, que começaram a escrever no estilo grego. Este foi o espetacular, né, o despertar espetacular, né, dessa cultura, então, greco-romana. Então, observem aí as fortes influências, não é mesmo, que esses grandes intelectuais terão sobre essa civilização romana. Por isso, guarda aí na tua cabecinha, né, cultura greco-romana. E olha só, observe então comigo, né? Temos aí novamente Zeus, o dono do Olimpo, né? Aquele majestoso que domina aí toda essa parte do panteão, não é mesmo? Aí, ligados então aos heróis, né? A esse povo grego, já que eles eram o quê? Politeístas. O que significa, então, politeísmo? A crença em vários deuses. Exatamente por isso, né, a figura aí principal, então, de Zeus, juntamente com seu raio, tá? Que, inclusive, ainda está muito ligado a certas mitologias. Temos, inclusive, né, alguns filmes que ainda passam, né, essa importância, então, dessa cultura grega. Olha que legal, gente, né? Então, estou aqui agora, neste cenário maravilhoso, exatamente para falar um pouco sobre essa religião, então, politeísta, ligada, então, a essa cultura greco-romana. E olha que legal, né? Então, aqui de um lado temos Zeus e de um outro, olha, chegando ele, o deus Hades, o deus do submundo. Então, para vocês, né, perceberem a importância, então, dessa parte da religião politeísta. Então, na cultura grega e romana, eles acreditavam na existência de muitos deuses. A intervenção destes deuses estava ligada ao cotidiano das pessoas. Isso levou à amizade ou inimizade entre elas e o povo. Então, percebam aí, não é mesmo? Ainda tem, de certa forma, a dualidade, né? Já que Zeus é o Todo-Poderoso, Hades, o deus do submundo, tá? Mas aqui é que a gente vê, então, assim, né? Para vocês observarem, então, o politeísmo. E acompanhe comigo alguns deuses, né? Em nomes gregos e romanos, tá? Zeus, por exemplo, né, é o Deus do céu e Senhor do Olimpo, tá? E aí, de um outro lado, nós temos o nome dele, como é o nome de Zeus, lá em romano, é Júpiter. Hera, a esposa de Zeus, nome dela em romano, Juno. Atena, né, deusa da inteligência, Minerva. Ares, o deus da guerra, para os romanos, Marte. Afrodite, a deusa do amor e da beleza, né, para os romanos é Vênus. Deméter, a deusa da agricultura, para os romanos, Ceres. Artemis, a deusa da lua, da caça e da fecundidade, para os romanos, Diana. Hefesto, o deus do fogo, né? Lá para os romanos, Vulcano. E aí nós temos o deus do submundo, que é o Hades, né? O deus dos mortos e do submundo, e lá para os romanos, Plutão. Então, percebo aí a importância, né, mesmo, desse mundo, então, politeísta ligado, então, à religião. Vamos falar agora um pouco sobre a diversão, como que era, então, né, a diversão lá para os gregos, tá? Essa cultura, então, desenvolveu formas de entretenimento de massa para manter seus cidadãos ocupados. Eles tinham instalações onde eram realizadas batalhas, eventos esportivos e jogos. Vamos falar, então, sobre a arte. A arte greco-romana desenvolveu o conceito de beleza equilibrada e harmoniosa. Todas as suas obras buscavam proporção e perfeição. Esta propriedade foi especialmente apreciada na escultura e na arquitetura. Por isso, uma imagem aí para vocês, né, muito ligada, então, a essa parte da arte. E ainda continuando, né, a falar sobre a arte, olha só, nós temos, então, aqui os tipos de colunas, então, ligada nessa parte da arte, da arquitetura. Então, nós temos a coluna coríntia, né, é um modelo mais trabalhado, onde demanda mais tempo para confeccionar, sendo mais utilizado em construções
neoclássicas. Nós temos então a coluna jônica, possui caráter voltado ao sexo feminino, voltada à beleza suave da coluna, além das proporções. E nós temos então a coluna dórica. Esta, diferente da anterior, é voltada ao homem com características mais simples, porém sendo a mais resistentes. E nós temos então, aqui os tipos então das colunas, nessa parte então da arte, da arquitetura. Vamos então agora falar um pouco sobre a ciência, tá? Os gregos eram muito avançados em ciência e sua abordagem a esta área foi metódica e sistemática. Como resultado da influência grega, eles abandonaram os mitos e usaram a razão para explicar, então, a realidade. Então, uma parte interessante, onde a gente vai ver, então, os pequenos avanços que a ciência também vai ter, então, nessa passagem da cultura grega para a cultura romana. Vamos, então, agora falar um pouco sobre a economia, Olha só, a economia na cultura grega e romana baseava-se na exploração dos escravos e seus recursos subterrâneos. Também trabalhavam a terra, vinho, trigo e azeitonas e criavam gado, vacas, ovelhas e porcos. Então, lembrando também uma parte interessante que a gente precisa falar, que é essa parte, então, da escravidão. Ela vai ser muito importante, então, nessa sociedade romana, visto que os escravos, eles trabalham, então, na terra. E, claro, eles fazem aí todo esse trabalho manual para, então, essa cultura greco-romana. Graças, então, vamos falar um pouco sobre a marinha, Graças à sua frota marítima, comercializavam e vendiam seus produtos e artesanatos em lugares diferentes. Eles também pesquisaram o sal, que era usado para conservar alimentos e como meio de pagamento. Inclusive, olha só, a gente recebe um salário. O salário, ele vem de sal, que era como eles pagavam, então, aí quem trabalhava para essa parte, então, de Roma, tá? Então, os trabalhadores, eles recebiam o sal como pagamento, era como se fosse o nosso salário. Daí o nome, que a gente recebe, então, todo no final do mês, o salário, porque o sal, ele era uma especiaria, não era todo mundo que tinha, então, fazia, as trocas, então, por alimentação. Daí a importância, naquele período, então, aí, do sal, tá? Vamos falar, então, sobre a influência da cultura greco-romana no mundo espanhol, tá? Então, nós temos o legado da cultura greco-romana, é a base sobre a qual se constrói o tecido da cultura ocidental. Sua rede permitiu projetos de construção e desenvolvimento em muitas nações ao redor do mundo. E aí nós temos, por exemplo, também, o primeiro jornal. Ele foi, então, criado no ano 59 a.C., por despacho do Júlio César, foi chamado de Roman Day Act, e compartilhavam minutos diários de notícias, negócios públicos e informações sobre eventos sociais e políticos. Então, na tela de vocês, professora, aparece uma pedra, é exatamente isso. Primeiro jornal, então, ele era esculpido a informação para que todos pudessem, então, ter esse acesso. É claro que, ao longo da história, isso foi mudando. Por isso que nós temos os jornais em papel hoje em dia, não é mesmo? Os jornais, então, virtuais. Mas, para esta civilização aqui, que é, então, essa cultura greco-romana, nós vamos ver, então, que quem foi o grande criador foi, então, aí o Júlio César, tá? Em 59 a.C. Este ato diurno foi esculpido em pedra ou metal e foi exibido no Fórum em Roma. Frequentemente, os escribas eram comissionados a fazer cópias para enviar a importantes dignatários. Então, percebam também aí, não é mesmo, que era importante fazer o quê? Essa difusão. Por isso que os gregos, eles deixaram muitos relatos, inclusive de outras civilizações. Por quê? Porque eles fizeram, então, essa questão, não é mesmo, de fazer, então, essa difusão. Por isso, a importância, então, dessa cultura, tá? Greco-romana. E aí, o que os romanos vão fazer? Então, eles vão
vão, né, pegar aquela cultura grega que já existia e vão, de certa forma, melhorar. Né? Então, exatamente por isso, como a gente vai ter uma grande extensão territorial, inclusive, não é mesmo, dessa cultura aí ligada aos romanos, tá? Então, a importância de se fazer o quê? Essa difusão, não é mesmo, do jornal, para que todas as pessoas, então, tivessem, de certa forma, esse acesso, tá? E aí, quando eu digo para todas as pessoas, principalmente as pessoas letradas, aquelas que sabiam ler e escrever, né? Porque quando a gente fala um pouco sobre cultura, cultura naquele período era para quem? Para quem fosse de berço, né? Uma pessoa que tivesse posses. Então, exatamente por isso, essa difusão para esta elite. Tá? Então, claro que ao longo do tempo, então, ao longo da história, isso foi mudando. Todos temos acesso à educação, todos temos acesso à informação. Mas naquele período ali era para quem? Era só para quem era realmente ali elite, não é mesmo? Quem tivesse, então, posses, que era exatamente para saber das notícias, então, diárias. Bom, atualmente, a imprensa escrita permite compartilhar informações importantes sobre eventos sociais e políticos. Essa contribuição para a comunicação escrita mudou o mundo para sempre, não é mesmo? Então, olha aí a importância, né, da imprensa escrita, da imprensa falada, da imprensa, inclusive, televisionada. Então, eles começaram exatamente esculpindo informações na pedra, né? E aí levada, então, ao fórum. E depois disso, a gente tem, então, a difusão das informações como nós concebemos nos dias atuais, que, inclusive, informações chegam até mesmo no nosso telefone, né, gente? Então, percebam aí a importância dessa cultura greco-romana que começou, então, lá e ainda se fazem presente na nossa sociedade atual. Vamos falar então sobre a República e seu sistema jurídico, tá? Embora a República Romana só tenha durado de 509 a 27 a.C., fundou as bases de muitas das estruturas legislativas atuais e da democracia moderna. De fato, na maioria dos países democráticos, suas leis são variantes evoluídas da lei romana original. Portanto, essa é possivelmente uma das maiores contribuições romanas para o mundo moderno. E aí vamos falar então sobre o conceito de cidadania, né? Na cidade de Atenas, a condição de participar da política era ter 20 anos e nascer em Atenas. Além disso, em Roma, era imperativo que todos os cidadãos fossem inscritos nas listas, né, do censo. Com o tempo, a cidadania deixou de estar estritamente ligada ao nascimento, né? Os romanos vieram conceder cidadania a estrangeiros que haviam servido a Roma. E vamos falar então um pouco sobre a filosofia, né? A filosofia grega foi o fundamento de toda a especulação subsequente da filosofia ocidental. Todas as hipóteses levantadas pelos gregos antigos deram vida a várias teorias da ciência moderna. Até muitas das suas ideias morais foram incorporadas às doutrinas da religião cristã. Da mesma forma, o pensamento político dos filósofos gregos manteve sua influência ao longo da história. E aí nós temos então também essa parte da importância da linguagem, né? Afinal de contas, o grego antigo era uma língua indo-europeia falada na Grécia durante a antiguidade. A língua dos romanos, ou latim, continuou sendo a língua para transmitir conhecimento no Ocidente, até muito depois da queda de Roma, e era a língua oficial da Igreja Católica Romana no século XX. Além disso, o latim foi adotado por diferentes povos e desenvolvido em francês, espanhol, português, italiano e romeno. Essas línguas são chamadas de línguas românicas, devido então à influência, né, dessa herança então aí da cultura então aí romana, tá? Então, ou seja, observem então aí espanhol, francês, português, italiano e romeno
tendo então essa forte influência aí, né, do latim, que era então a língua oficial dos romanos. Observe então todo esse legado que foi deixado aí, né, a partir dessa fusão então da cultura greco-romana, e nós temos, né, a difusão então através, né, de toda a cultura aí dos romanos e o que eles deixaram para a gente. Atingi o meu objetivo, que era trabalhar um pouco sobre esta parte da cultura greco-romana, e por aqui então a professora se despede.